Então, gente, o convite que me foi feito foi para trazer elementos dentro desse tema, que é um tema longo, né? O tema dessa roda. Ontem eu fui escrevendo o tema da luz. Então, as expressões do conservadorismo, fascismo, fundamentalismo na produção e reprodução da vida social, economia, política, cultura e ainda as conexões, realidade brasileira e realidade mundial. Então, o convite que me foi feito por Mércia e Rivane foi de trazer elementos dessas conexões com a economia, com a política, com a dimensão social da nossa vida, no confronto com o conservadorismo e o fundamentalismo, e destacando a realidade das mulheres negras, né? Trabalhando a partir dessa perspectiva racial, do ser e estar no mundo das mulheres negras, não é? E eu construí a minha fala, a minha participação aqui a partir disso. Trouxe muitas coisas, mas aí vou fazer dentro do tempo, posso cortar também. Mas, antes de mais nada, queria também agradecer o convite e dizer que é um prazer muito grande poder colaborar, né? A gente está num momento de grande ebulição e por isso eu acho que são tantos elementos que a gente acha importantes trazer para a discussão que a gente tem que ficar filtrando mesmo, né? Mas vamos lá, a gente vai aí fazendo um esforço. Eu falo desse lugar de ativista, de feminista, de mulher negra e de alguém que já transitei em alguns espaços e hoje estou nesse âmbito aí do legislativo, que nos provoca também a muitas reflexões. Então, a ideia é aqui compartilhar algumas leituras disso. No título dessa roda já vem várias faces dessa conjuntura com a qual nós estamos dialogando, né? E eu acho que a gente tratar dessas várias faces, a partir das dimensões, especialmente de gênero, de raça e de classe, além das outras dimensões que nos constituem, é absolutamente fundamental, né? A gente está numa coisa de um exercício constante de análise, porque as análises nos alimentam, as análises nos fortalecem, ainda que as análises tragam elementos também muito duros e muito difíceis da gente olhar. Então, acho que uma importante questão que a gente precisa tratar é que, e aí a roda traz essa dimensão, o que a gente vive hoje é uma onda conservadora que é internacional, que é global, né? Então, o esforço da gente fazer a reflexão ligando o nosso micro do cotidiano com esse macro do nacional, internacional, global, ele é um esforço fundamental para a gente se localizar mesmo, né? E para a gente localizar nossa luta e para a gente se irmanar com outras que estão pelo mundo afora. Essa onda, ela tem avançado em passos largos na América Latina e em várias partes do mundo. Isso é algo que a gente vem discutindo bastante. E aí é importante a gente também dizer que essa onda, ela é uma onda de crescimento da ultradireita, que é ultra neoliberal, como a gente tem dito nas nossas análises feministas, e que ela tem sido alimentada por grandes corporações internacionais, multinacionais. E eu queria trazer alguns exemplos aqui que tocam nesse campo da economia e das condições de vida. Então, vou trazer alguns números para ilustrar isso que a gente está conversando aqui. Números que explicitam isso, né? As 500 maiores empresas multinacionais privadas do mundo detêm hoje 52% do PIB mundial, né? O produto interno bruto mundial, hoje 52% dele está na mão dessas empresas. Quando se fala nas 500 maiores empresas, está se falando de todos os setores da economia: serviço, banco, indústrias,
as indústrias de transformação e tal. Isso é um dado das 500 maiores empresas. Um outro dado é que a fortuna pessoal das 36 pessoas mais ricas no mundo corresponde à renda de 4,7 bilhões de pessoas. 4,7 bilhões das pessoas mais pobres do mundo. A população, a humanidade como um todo hoje, é em torno de 7,7 bilhões de pessoas. No mundo todo, nós somos 7,7 bilhões de pessoas. 36 pessoas detêm a renda correspondente a 4,7 bilhões. Esses dados... 36 pessoas. 36 pessoas. Menos do que o que tem aqui nessa sala. É. As 36 pessoas mais ricas do mundo. Esses dados que eu estou citando para vocês estão numa pesquisa de Oxfam. Certo? A FAO, que é aquele órgão do Sistema ONU, das Nações Unidas para a Agricultura, a FAO diz no relatório recente que no estágio em que está o desenvolvimento da agricultura no mundo hoje, poderia alimentar 12 bilhões de pessoas. A agricultura no mundo hoje poderia alimentar 12 bilhões de pessoas. Nós, humanidade, somos 7,7 bilhões. Então sobra comida no mundo. Sobra comida no mundo, ok? Tem comida sobrando no mundo. Mas morre, a cada 5 segundos no mundo, morre uma criança com menos de 10 anos de fome. Então, a agricultura no mundo poderia alimentar 12 bilhões. Nós somos 7,7 bilhões. E morre a cada 5 segundos uma criança de fome no mundo, com menos de 10 anos de idade. E aí, qual é a cor desse povo que morre de fome? Né? Qual é a cor desse povo que morre de fome? Né? São pessoas negras, pessoas asiáticas, porque são os continentes, né, mais empobrecidos. África, Ásia, Índia, né? E aí isso sintetiza, esses dados sintetizam de alguma forma aquilo que Mbembe tem chamado de necropolítica no mundo, né? É necropolítica. É a concretização da necropolítica. E aí necropolítica é a estratégia de deixar morrer as pessoas que não produzem e nem consomem. Porque só cabe nesse modelo, né, quem produz e quem consome. Essas pessoas que nem produzem nem consomem são populações descartáveis. Isso não é uma novidade no mundo. Então, isso tudo que eu estou trazendo aqui não começou ontem, né? Isso não é uma novidade no mundo. Essa discussão em torno de biopoder, né? Aqueles que têm o poder de fazer viver e deixar morrer. Fazer viver alguns e deixar morrer muitos, né? Então, essas dimensões, o que é que tem a ver com fundamentalismo e com conservadorismo? O que é que essas questões têm a ver com fundamentalismo e conservadorismo? Porque não é possível hoje compreender o que a gente tem chamado de fundamentalismo religioso sem levar em conta esse conservadorismo político. Essas coisas estão completamente conectadas. Porque quando a gente vai fazer a análise de quem são os sujeitos políticos no mundo que conduzem esses processos de necropolítica, que definem, que têm o poder de definir quem vai viver e quem deve morrer, esses sujeitos políticos estão nesse campo do conservadorismo e que é um campo que tem o fundamentalismo como uma base que não só uma base de discurso, né, mas de prática, né?
Então, isso são alguns elementos do ponto de vista desse olhar mais global. Quando a gente olha para o Brasil hoje, nós estamos vivendo um novo, bem aspas, nesse novo, um novo projeto de eliminação da população negra e das populações indígenas também, né? Um projeto de eliminação, porque nós já vivemos diferentes projetos de eliminação dessas populações no Brasil, né? A escravidão era, de certa forma, um projeto de eliminação, porque uma população que tinha 33 anos de expectativa de vida não era vida, né? Então, a escravidão era um projeto de eliminação do povo negro, a eugenia era um projeto de eliminação do povo negro. Roma, inclusive, trouxe alguns elementos logo no início da sua fala sobre isso. O projeto de embranquecimento do Brasil, né, e a imigração financiada, né, de europeus para branquear o país. Então, esses projetos de eliminação já existiram e nós estamos vivendo hoje um novo projeto. E como é que esse novo projeto de eliminação tem se traduzido no cotidiano da gente, no cotidiano dessa população negra, né? Na qual as mulheres negras têm aí um papel bastante destacado. Eu posso trazer elementos mais recentes do golpe para cá, né? E é importante situar o golpe no Brasil e esse governo atual nesse contexto geral, né, do global, porque as semelhanças com processos em outras partes do mundo, elas precisam ser bastante enxergadas por nós, né? Silvia Camussa, naquele debate lá no encontrão do fórum, ela dizia que o golpe veio para restaurar a ordem, né? Restaurar uma ordem que é racista, patriarcal, né, e capitalista, né, ultra neoliberal, como a gente tem dito. Essa ordem fundamentalista, né, o que é que significa para nós, né? Nós, pessoas negras, feministas, né, nós, pessoas que queremos uma nova sociedade, uma outra forma de viver e tal. Essa ordem é uma ordem opressora, né? É a ordem que quer recuperar o padrão, né? E o padrão, esse padrão é um padrão opressor, né? Traduzindo agora nesse momento mais recente, nessa derrocada de direitos que a gente tem vivido, mas que também não é uma coisa que começou ontem, né? A gente sabe que as condições de vida da população negra sempre foram condições de vida muito precárias, e isso não é uma situação do golpe para cá. Então é importante que a gente localize isso, porque concretamente as condições de vida da população negra nesse país, elas são fruto de um modelo, né, que não se acabou com a abolição da escravidão. Então, quando a gente afirma que as desigualdades são estruturadas por raça, gênero e classe, isso é uma coisa perene, né, que vem desde sempre na nossa sociedade. E aí o momento que a gente está vivendo agora é um momento de recrudescimento, sim. Eu, por exemplo, não gosto dos discursos que dizem que sempre foi assim. Esse momento que a gente está vivendo agora é diferente. Não é sempre foi assim. Não é sempre foi assim. Não é para ninguém, não é para pessoas negras, não é para pessoas brancas, não é para mulheres, não é para homens. Há sim um recrudescimento de várias dimensões de violências, né, e de precariedade. Então não é tudo igual. A população negra brasileira não é a mesma de 20 anos atrás. Nos últimos 20 anos, a população negra fez um movimento de afirmação, a afirmação de identidade, a afirmação da negritude, afirmação enquanto sujeito político também, a afirmação das mulheres negras como sujeito político nesse país nos últimos 20 anos é algo extremamente determinante naquilo que a gente entende como fazer política. Ainda que a gente não tenha avançado tanto numericamente nos espaços formais de poder, por dentro da movimentação política na sociedade, nós ocupamos outro lugar, né?
assim como as juventudes, assim como mulheres rurais, assim como populações indígenas e tal, assim como o movimento feminista, né? O feminismo vive hoje um momento nesse país que é diferente de 20 anos atrás. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse recrudescimento é também uma resposta a esse avanço político, a esse avanço no fazer política. E aí eu não vou citar porque o tempo não vai dar, eu tinha listado aspectos das perdas de direitos do contexto atual, né? Dos direitos trabalhistas, da previdência, mas eu não vou citar nesse detalhe, porque não dá tempo. Mas eu acho que uma coisa importante, e aí fazendo um link com aquilo que eu falei no início, essa coisa do empobrecimento, né, da agudização da pobreza e da fome. Quando a gente recebeu a notícia há mais de um ano, né, de que o Brasil tinha voltado para o mapa da fome, a gente começou a se olhar ao redor e olhar para as condições de vida até de companheiras próximas que estão dentro do movimento com a gente, né? Porque o tempo todo, né, Luísa, a gente dialogava isso na fase, dentro do fórum, dentro da rede, o tempo todo a gente tem sido acionada para socorrer companheiras que estão vivendo situações extremamente difíceis entre nós. E essas mulheres, elas são uma gota no oceano daquilo que significa empobrecimento e fome nesse país, né? Hoje de manhã cedo, quando eu acordei, estava lá zapeando no Face, e eu peguei uma matéria sobre um município chamado Japeri, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E era uma matéria toda sobre fome, como as mulheres negras, todas as fotografias eram de mulheres negras, estão deixando de comer para alimentar seus filhos. Estão fazendo uma refeição por dia para que suas crianças possam fazer 2 ou 3. Então, isso é um dado. E como é que isso se liga com o fundamentalismo? Para aproveitar meus minutos. O fundamentalismo é um projeto político. Nós estamos vivenciando a ascensão de um projeto de país. É um projeto de país. Essas pessoas, nas últimas décadas, ocuparam as faculdades de psicologia, de serviço social, de direito, de pedagogia, foram se infiltrando, ocupando os lugares, se formando, se qualificando, tal, porque nós temos uma direita extremamente competente, viu? A direita não é incompetente, né? Senão não estaria ocupando do jeito que está. E essas pessoas estão tomando os espaços. Minha gente, há 20 anos atrás, você não tinha evangélico neopentecostal disputando comissão de direitos humanos. Essas pessoas não tinham interesse por isso, entende? Não era. Aí hoje disputam. E aí, fazendo um exemplo aqui com o nível local, aqui em Rio de Janeiro foi o que eu quis citar, né? Rio de Janeiro, porque esse vínculo dos fundamentalistas neopentecostais especialmente, o vínculo com o tráfico, a ocupação dos governos, né? O Rio de Janeiro vivencia hoje uma situação, né? O governador, o prefeito da capital e tal, e vários prefeitos nos municípios, né? Então esse vínculo do enriquecimento, da teologia da prosperidade, né? Então por dentro da igreja você vai enriquecer. Quando você paga o dízimo vai voltar para você em riqueza e tal. Esse enfrentamento que está acontecendo entre os traficantes de Jesus e as comunidades do terreiro, as comunidades de matriz africana, todo um avanço bastante acelerado de destruição, de humilhação, de violências várias, né? Aqui no Recife, aí pegando a experiência que a gente está tendo lá na Alep, assessorando as deputadas juntas, aqui no Recife a gente está por dentro da Assembleia Legislativa, fazendo uma série de enfrentamentos que são capitaneados do lado de lá por fundamentalistas evangélicos. A composição da Assembleia Legislativa de Pernambuco hoje tem uma presença majoritária de evangélicos, alguns na bancada do governo,
alguns na bancada de oposição, porque a oposição na Alep hoje é uma oposição bolsonarista, fundamentalista, evangélica. Por isso que as juntas definiram que seria uma oposição independente e aí enfrentam toda uma luta, porque não existe oposição independente no funcionamento da casa. A casa é toda desenhada para situação e oposição. Então aí fica numa situação de isolamento, mas não dava para ser também dessa oposição bolsonarista. Foi preciso afirmar aí uma identidade política, né? Quando se afirma como feminista e antirracista também, enfrenta toda uma série de resistências a isso, né? Inúmeras situações bastante agressivas e violentas de negar o racismo, de negar o machismo, de negar as várias discriminações por aí por dentro. Mas projeto de governo, projeto de legislativo, projeto de poder, né? A questão antiproibicionista e a luta em torno das políticas de saúde mental é explicitamente um enfrentamento a projeto de poder. Quem trouxe o secretário da política de drogas do estado de Pernambuco para cá foi o pastor Clayton Collins. O pastor Clayton Collins trouxe a pessoa que hoje é secretário da política de drogas do governo de Pernambuco. Por dentro da Alep, a equipe da Secretaria de Drogas escreve o projeto de lei do pastor Clayton Collins. Atualiza, qualifica, melhora, tal. Aí um vínculo que é um projeto. Assim como Michelle Collins está na capital levando o mesmo projeto. E aí todas essas discussões que a nós feministas, mulheres negras, são muito caras, porque redução de danos dentro da política de saúde mental salva vidas negras. Salva vidas negras. Então, como é que a gente discute isso? Mesmo meu tempo acabou, eu vou parar aqui. O último ponto seria falar das resistências, né? Destacar um pouco as resistências. E aí, rapidamente, nós estamos fazendo resistência e é isso que nos une, né? O que nos une é a luta, o que nos une é a possibilidade de juntar nossas capacidades, juntar nossos sonhos, juntar nossos afetos, né? Juntar as lágrimas também, os sorrisos, para continuar, né? Quando perguntam pra gente, quando perguntam pra mim, porra, como que vocês dão conta de ainda continuar depois de tantos anos? Eu digo, porque a tarefa não acabou, né? A tarefa não acabou de novo. Pois é, e começa de novo, ainda exige mais e tal, tem que ter mais tempo, né? Mas é isso, gente. Aí a gente, durante o debate, a gente pode conversando um pouco mais e eu posso também ir trazendo outros elementos. Muito obrigada. Peraí.